Vamos lá, começando mais um programa PM A Comunidade. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa todas as terças aqui na TV Osasco, nas redes sociais como @TV Osasco e também PM e a Comunidade, principalmente no Facebook, YouTube e no Instagram, 14º Batalhão. Não deixe de seguir a nossa rede social para ficar por dentro das principais dicas de segurança e também as ocorrências na região de Osasco. Vamos lá? Então, começando mais um programa, a gente está com uma demanda atualmente na área de segurança pública e o Major Zamora vai dar um recado para a gente no vídeo que foi postado lá no Instagram do 14º Batalhão. Vamos dar uma olhadinha. Sou o Major Zamora, coordenador operacional do 14º Batalhão da cidade de Osasco. Eu venho aqui solicitar a você, trabalhador, trabalhadora e todos aqueles que utilizam o transporte público. Denuncie, ligue o 90 para este tipo de crime. Vandalismo prejudica você que utiliza o transporte público. Ligue o 90, conte com a Polícia Militar, ajude a Polícia Militar a identificar e prender esses criminosos. Então vamos lá. O que é importante desse recado que o comandante passou para a gente? Todo mundo está acompanhando o jornal, né? E quem usa o transporte público sabe muito bem aí do que está acontecendo, né? Essa onda de vandalismo, de depredação, né? E tudo isso só atinge quem mais precisa do transporte, que é o trabalhador, é o estudante, é o cidadão de bem que precisa se locomover através do transporte público e acaba sendo vítima, né, desse ato de vandalismo. Então, olha só, vamos trocar uma ideia aqui e coloca a sua dúvida, né, aquilo que você acha importante perguntar para nós que a gente possa responder nesse programa mesmo. Quando o infrator arremessa uma pedra ou se utiliza do estilingue, né, ou a tiradeira para arremessar, né, bolinha de gude, pedra mesmo, contra o ônibus, e aí ocasionar, igual foi mostrado no vídeo, a quebra do vidro, e a gente tem, né, um caso famoso de uma mulher que foi atingida por uma pedra que estava sentada ao lado da janela e teve aí múltiplas fraturas, né? Então, olha só, não é só o crime de danos, né? Tem aí também o problema da periclitação aí da vida, né? Com esse caso dessa ocorrência dessa mulher aí, nós estamos falando de tentativa de homicídio. Quando o infrator pratica esse ato, pessoas dentro e fora do ônibus viram o autor que praticou aquele delito. Inclusive aí na imprensa, sendo noticiado pessoas que desembarcam do ônibus e vão até o encalço da pessoa que arremessou e conseguem efetuar a detenção, né? E aí a Polícia Militar chega lá para acabar com o espancamento, tamanho a revolta da população com esses infratores criminosos que fazem isso. Então o que a gente quer que a população ajude a gente? Quando você vê a pessoa que jogou pedra, muitas vezes alguém conhece aquela pessoa, sabe onde ela mora, sabe o convívio dela, onde que ela fica, costuma ficar no dia a dia, viu vestimentas, então era uma pessoa negra, era uma pessoa branca, era uma pessoa asiática, qualquer coisa, era um homem, era uma mulher, tinha cabelo comprido, tinha cabelo curto, era loiro, tinha o cabelo pintado, o que for, né? Era alto, tinha um moletom preto, uma calça de tactel, ou estava de calça jeans, o tênis dele era preto, era vermelho, era branco. Tudo isso é um rol de características que ajuda a polícia, já nos primeiros instantes que ocorreu o fato, a identificar o infrator. E olha só que legal, né? Que é a parte que ajuda as pessoas a colaborarem com a gente. Você não precisa se identificar. Você pode ligar para o 190 para passar isso de imediato, para que haja o despacho para a equipe policial mais próxima, para que ela possa atuar. Agora, vamos supor que você tenha informações importantes sobre pessoas que atuam
nesse ato de vandalismo. Você sabe onde mora, você sabe onde trabalha, você sabe que é filho de alguém, filha de alguém, né? Você tem detalhes pessoais dessa pessoa, você pode ligar no 181. A sua denúncia vai ser formulada e passada por um crivo mais aprimorado e vai ser determinado uma equipe policial no momento correto para fazer a verificação dessa denúncia que foi passada. Tanto no 90 quanto no 181, você não precisa se identificar. Essa é a fórmula em que a gente obtém mais sucesso, porque nós temos a população trabalhando junto com a polícia para a gente coibir esse tipo de comportamento, esse ato de vandalismo que só prejudica nós mesmos, correto? Então, não deixe de apoiar essa operação que a Polícia Militar está desempenhando, principalmente aqui, né, que é a operação de proteção ao transporte público, aos coletivos, aqui na cidade de Osasco. Mas se você assiste o nosso programa, mora em São Paulo, mora na região do ABC, mora em Cotia, por exemplo, em Barueri, Itapevi, que são cidades também que estão com esse tipo de problema, faça desta forma. Contribua com a Polícia Militar para a gente acabar com essa onda de uma vez por todos e levar quem tem que ser responsabilizado para a cadeia, tá bom? É isso aí, muito obrigado. Vamos para a nossa próxima ocorrência, que foi uma ocorrência da Força Tática que prendeu um criminoso no Jardim Veloso, tá? As equipes de Força Tática estavam em patrulhamento, desconfiaram de uma pessoa que ficou extremamente nervosa ao visualizar a equipe e, quando foram fazer a verificação dessa pessoa, efetuaram a abordagem, consultaram a documentação dela, né? Voltou que era procurado pelo crime de roubo. E a gente tem o vídeo no momento da detenção, da condução do infrator na delegacia lá no cárcere. Vamos dar uma olhadinha rapidinho? Agora, olha só, se você assistiu essa cena, imagine que você conhece essa pessoa e sabe que ela é procurada da justiça. Como que você passa para a polícia lá ligando 90? Você vai falar, ó, tem um indivíduo com cabelo loiro, estilo descolorido, tá usando uma jaqueta preta e uma calça de moletom na cor clara ou cinza, se você souber, e está de chinelo. Então, em poucas tempo de visualização que você fez desse indivíduo que passou na tela, você já passaria uma descrição de qualidade para a Polícia Militar poder atuar, né? A polícia ia chegar e falar, ó, é aquele ali, ó, essa é a descrição. Não vai ter muita pessoa totalmente trajada desse jeito, principalmente quando você dá características pessoais, como, por exemplo, o cabelo descolorido, né? Então, fica a dica. E olha só que interessante, a nossa próxima ocorrência é o seguinte, aqui em Osasco a gente tem um programa de extrema importância e muito bem utilizável pela população que está integrando esse tipo de programa. Nós estamos falando do programa Vizinhança Solidária. Aí olha só, um indivíduo que era contumaz em furtar casas no Jardim Santo Antônio, aqui em Osasco, já era uma figura conhecida. Então, o infrator ia lá, pulava o muro da casa, não tinha ninguém, estava todo mundo trabalhando, ou a casa era para alugar e naquele momento não tinha ninguém, ele ia lá, o que via, arrombava a porta, entrava na casa, ele levava embora. Furtava a torneira, furtava tudo que tem cobre, ou deixou uma vassoura, levava também, escada, tudo ele passava. Os moradores da região, antenados no indivíduo que já era conhecido, quando ele estava ali na região, os participantes do Vizinhança Solidária informaram a Polícia Militar, e aí a gente tem a foto da viatura que teve
o despacho de ocorrência, pode deixar na tela conforme estava. E olha só, o rapaz ali de costas, porque a gente não pode mostrar, né, o rosto de uma pessoa que é criminosa, porque isso é um modo de atentar contra os direitos dela. Então, nós, respeitando isso, porque somos legalistas, está aí, né, o nosso ator principal que foi levado para o lugar que ele merece, graças à atuação dos moradores que ficaram lá com suas antenas ligadas esperando ele novamente voltar à cena do crime. E aí foi feita a detenção com despacho de ocorrência. Parabéns para a viatura aí da primeira companhia que, ao atender o chamado, conseguiu efetuar a detenção do furtador da região do Santo Antônio. Parabéns, parabéns ao programa Vizinhança Solidária. E a próxima ocorrência, a mesma coisa. Olha só, tem até um vídeo da detenção do indivíduo, mas espera aí, ó. Vamos ver as características dele. Se você fosse passar as características desse indivíduo, o que você precisaria ver conforme olha o vídeo aí da detenção de mais um indivíduo pego pelo programa Vizinhança Solidária. Vamos aí. A minha melhor continência e um grande abraço a todos aqueles que nos acompanham pela TV Osasco ou pela Com Brasil, além das mídias sociais desses dois canais de comunicação. Major PM Mosna, subcomandante do 14º Batalhão, começando mais um programa PM à Comunidade, onde você, cidadão, hoje, 25 de março, terça-feira, acompanha o que aconteceu com a Polícia Militar, seja da nossa cidade, seja na região de Osasco. Vamos para o nosso primeiro quadro, o PM Informa. No quadro PM Informa, você, cidadão, você, cidadã, fica muito bem informado das principais ocorrências, notícias, ações, missões e operações que o nosso 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, que tem como obrigação servir, proteger e garantir a segurança do cidadão e da cidadã de Osasco, ofertou nos últimos 7 dias para que você se sinta ainda mais protegido na nossa cidade de trabalho. Nossa primeira pauta fala sobre dicas de segurança no trânsito. Pode rodar. Cidadão de Osasco, muito cuidado circulando nas nossas vias públicas, principalmente no trânsito e nos semáforos fechados. Mantenha o vidro do seu carro também fechado. Utilize o ar-condicionado. Lembre-se, o criminoso ele sempre busca oportunidade para poder praticar o delito. Juntos faremos nossa cidade ainda mais segura. Vamos lá, foco na missão. Para aqueles que nos acompanham sempre atento a uma dica de segurança da Polícia Militar, é crescente o número de furtos e principalmente de roubos em veículos. Não apenas dos veículos, mas também do condutor e dos passageiros dentro dos veículos. O criminoso ele sempre vai buscar uma facilidade, uma oportunidade. E é crescente o número de motoristas, seja de veículos 4 rodas ou 2 rodas, desatentos no trânsito. Principalmente os motoristas de carro. Em virtude do calor que nós temos, é comum os motoristas abrirem todos os vidros do veículo e utilizarem o celular normalmente às vistas de quem está de fora do veículo para poder se locomover dentro da cidade, talvez ir num estabelecimento comercial ou no local que não é muito comum, acaba fixando o aparelho celular às suas vistas da direção, portanto às vistas de todos que estão fora do veículo e criando essas oportunidades para que o criminoso venha subtrair esse bem normalmente de forma violenta, né? Ou entrando, ou colocando o braço, ou se projetando dentro do veículo, ameaçando com uma arma de fogo, eventualmente nos vidros semiabertos, quebrando o vidro do veículo, na maior parte das vezes para subtrair joias,
e principalmente aparelhos celulares. Então, para aquele cidadão, aquela cidadã que quer contribuir com a segurança pública da nossa cidade, tome cuidado quando circular de veículo, principalmente nas áreas comerciais e no horário útil, das 20 horas até as 18, das 8 horas da manhã até 18, 20 horas, que é o horário onde as pessoas normalmente estão indo para o serviço, trabalhando e se deslocando ou voltando do serviço. Primeiro, deixe sempre seus vidros fechados, independentemente da temperatura. Se a temperatura realmente te incomoda, vale a pena fazer um investimento de conforto e de segurança e colocar um ar-condicionado ou um ventilador no veículo que permita que você o mantenha fechado. Utilize o insufilme permitido pela lei. Lembrando que o insufilme G5, aquele que camufla completamente o carro, ele é proibido, principalmente no vidro da frente. Mas cria uma dificuldade de visualização. Então, os insufilmes G1, G2 já cria uma dificuldade para quem está fora do veículo, de dia quanto à noite, tanto de dia quanto à noite, para ver o que está acontecendo dentro do carro. E principalmente, quando chegar em pontos de parada, seja em virtude de congestionamento e principalmente nos semáforos, tenha a atenção 360 graus. Não olhe apenas o que aconteça na frente do veículo, mas olhe nos lados, olhe no espelho retrovisor e principalmente se antecipe a alguma ação de criminoso. Viu uma pessoa suspeita se aproximando do veículo? Tente se deslocar com o veículo, buzine, acione a buzina, acione o acelerador do veículo para que o criminoso perceba, olha, aquela vítima que eu vou fazer sabe que eu estou me aproximando e está buzinando. Normalmente o criminoso ele vai querer uma facilidade, ele vai querer o efeito surpresa, a tendência dele é não praticar o delito. Então, quando o cidadão e a cidadã da nossa cidade ele participa diretamente e toma condutas preventivas, o resultado com certeza absoluta é a redução dos indicadores criminais que nós vamos falar em pautas um pouco mais para frente. A nossa segunda reportagem de hoje fala sobre um flagrante de furto de veículo na zona norte de Osasco. Pode rodar. Na madrugada dessa quinta-feira, dia 20, esse Ford Ka branco foi produto de furto, graças ao trabalho do soldado Edinaldo e do soldado Roberto e ao bloqueador do veículo, ou seja, um cidadão consciente que utiliza a tecnologia para proteger o seu bem. Conseguimos lograr êxito, identificar o veículo e prender os dois criminosos que tinham praticado o furto. Estamos apresentando ocorrência no 4º DP. Cidadão de Osasco, cuide do seu veículo. Não deixe estacionado nas vias públicas. Coloque um rastreador e um bloqueador, que com a Polícia Militar nós vamos recuperar sua propriedade. Vamos juntos. Foco na missão. Veja, acabamos de falar de veículo e essa nossa reportagem fala sobre um brilhante flagrante do efetivo da nossa 5ª Companhia do 14º Batalhão, no que aproveito a oportunidade para parabenizar o capitão Davi e os valorosos guerreiros e guerreiras que cuidam dessa parte importante da Zona Norte. Nesse caso específico, um veículo que foi furtado em outra cidade, através do localizador, foi transmitido aos nossos policiais e nós conseguimos lograr êxito em identificar em tempo real, poucas horas depois, os próprios criminosos que praticaram esse furto de veículo e prendê-los em flagrante aí no 4º DP. Olha que interessante, nós já falamos em outras oportunidades. Novamente, um veículo com mais de 10 anos de vida útil, nesse caso específico, o Ford Fiesta. É muito comum o furto e roubo de veículos de frotas mais antigas. Já falamos isso em programas anteriores. Aqui em Osasco, 2/3 dos veículos subtraídos, sejam aqueles identificados por furto, roubo, seja aqueles produtos de receptação, são de frotas com mais de 10 anos de vida útil. Portanto, eu que tenho um carro mais antigo, eu tenho que tomar um cuidado. Eu tenho que colocar aquele carro num programa de seguro ou de monitoramento para bloqueio. Eu tenho que evitar deixar aquele veículo estacionado em vias públicas. Eu tenho que ter uma atenção maior quando eu circulo, porque os veículos antigos são produtos de crime contra o patrimônio na nossa cidade. Por quê? Porque ele retroalimenta um crime organizado bem específico. No nosso caso, da nossa cidade, nos desmanches, oficinas irregulares e oficinas clandestinas, que rapidamente depenam, limpam aquele veículo, desmontam aquele veículo e parte dessas peças acabam sendo comercializadas.
Então, ter um carro mais antigo não significa que eu estou isento, alheio de ser uma potencial vítima do crime organizado. Nesse caso específico, a participação da empresa que fazia o monitoramento e o bloqueio do veículo ela foi fundamental. Mas se você procura alguma empresa, procure empresas cadastradas, empresas que são reconhecidas pelo mercado para você fazer o seguro ou para você fazer o monitoramento e o bloqueio do seu veículo. Por quê? Empresas que não são reconhecidas no mercado normalmente não fazem uma filtragem adequada dos seus funcionários. Algumas vezes, os funcionários desta empresa são os responsáveis por passar a geolocalização do veículo e permitir um furto e principalmente um roubo, seja de um veículo comum, seja de um veículo de transporte de carga, em pontos onde sabidamente naquela hora, naquele momento, nós não temos a presença de um agente de segurança. Então tome muito cuidado quando fizer isso, a contratação de um seguro ou de uma empresa de bloqueio, de monitoramento do veículo. Faça um investimento para você. Não faça um investimento para o crime organizado. O cuidado deve ser muito grande para que o tiro não saia pela culatra e o investimento que você fez para proteger o seu bem seja a causa, seja o motivo para o seu bem ser subtraído, seja por furto, roubo ou até mesmo depois a receptação do seu veículo. Nossa terceira matéria fala também por outra prisão em flagrante, mas dessa vez a recaptura de um foragido da justiça que praticou um crime grave. Ele tinha praticado um estupro de vulnerável, nesse caso específico, estupro de menor de idade. Pode rodar. Segunda-feira, 24 de março de 2025. Estamos aqui no 5º DP, na seccional de Osasco, com mais uma boa notícia para a população. Cabo PM Lidailson e soldado Wesley conseguiram lograr êxito em capturar um foragido da justiça por estupro, além de diversas passagens criminais, logo no começo da segunda-feira. 14º Batalhão retirando os criminosos das ruas, patrulhando com intensidade para garantir a segurança de você, cidadão. Vamos juntos. Foco na missão. O estupro é um dos crimes mais abomináveis por nossa sociedade, é um daqueles que tem a maior pena no código específico nosso código criminal, código penal. A pena varia de 12 até 30 anos com diversas agravantes, né? E é um crime que é de repulso até por parte dos criminosos, daqueles que vivem à margem da sociedade. Quando nós tiramos um estuprador das ruas, seja praticando o delito, seja porque é foragido pela justiça, nós conseguimos tirar da sociedade, do seio da sociedade, alguém que fez um crime abominável e que normalmente deixou traumas ou sequelas à vítima. Seja a vítima uma mulher, seja a vítima incapaz e principalmente o menor de idade. Às vezes o menor de idade vai levar uma sequela desse crime e pode até no futuro transformá-lo num potencial estuprador, numa pessoa rancorosa com a sociedade. Então aproveito a oportunidade para parabenizar essa equipe da 3ª Companhia e na figura do Capitão Melo, comandante dessa sub-área que cuida de toda a área central da nossa cidade de Osasco, desejar um parabéns e um grande abraço aos guerreiros e guerreiras da 3ª Companhia. Mas eu aproveito a oportunidade para falar num trabalho que tem logrado êxito pela Polícia Militar aqui em Osasco, pelo 14º Batalhão, que é a recaptura de foragidos, de procurados pela Justiça. A cada dia nós recapturamos, nós prendemos uma quantidade maior de foragidos da Justiça, graças à participação da nossa cidade de Osasco nos mecanismos de monitoramento do Muralha Paulista, feito pelo nosso secretário de Segurança, Guilherme Derrite, em parceria com toda a equipe da SSP e da CAP, na figura dos oficiais e praças que trabalham na assessoria da SSP. Agradeço a transmissão de informações, tanto para o nosso centro de inteligência quanto para a nossa seção de operações, que permite a cada dia a identificação e a recaptura de um grande número de foragidos da Justiça. Ontem, segunda-feira, dia 24 de março, nas nossas 24 horas do dia, batemos um recorde no 14º Batalhão. Foram 8 foragidos da Justiça recapturados, um deles, esse estuprador que voltou a cumprir pena no regime fechado. Todos eles um fato em comum.
eles saíram do sistema prisional pela chamada saidinha ou saída temporária e não retornaram ao cárcere nos últimos 12 meses. Vale a pena a sociedade continuar discutindo a respeito do Instituto da Saída Temporária, porque nós vemos aí a situação. Cidade de Osasco teve 8 foragidos da Justiça recapturados em 24 horas. Detalhe, só pelo trabalho da Polícia Militar, do nosso caso específico, do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, comandado pelo Tenente Coronel Queida. Não estou contabilizando o trabalho feito brilhantemente pela Polícia Civil, chefiada pelo Dr. Flamínio, tampouco da GCM, comandada pelo inspetor Erivan e liderada pelo Coronel Virgulino, nosso secretário de Segurança Urbana. Então, só a Polícia Militar em Osasco tirou 8 foragidos da Justiça das ruas. Imagina a quantidade de foragidos da Justiça que está circulando na nossa cidade. Então, é importante a sociedade participar ativamente a respeito desse debate da saída temporária, porque a Polícia Militar, no que compete a ela legalmente, ela vai continuar fazendo justiça, ela vai continuar tirando os foragidos da Justiça das ruas. Olá, amigos, bem-vindos a mais um programa PM e a Comunidade. Hoje, estreando o ano de 2018, 1º de janeiro de 2018, na esperança realmente de um ano de prosperidade e muita paz. E inaugurando o ano, no primeiro bloco teremos uma ocorrência de sucesso em seu final, que começou com um sequestro, e policiais militares do 27º Batalhão da Força Tática atuaram brilhantemente para o bom resultado. No segundo bloco teremos o que houve no quartel-general da Polícia Militar, uma cantata de Natal. No último Natal, à frente do quartel, uma bela apresentação, vocês verão no segundo bloco. No terceiro bloco, traremos informações sobre a Operação Verão que a polícia desenvolve no litoral de São Paulo. Não perca. Então estamos aqui com o Tenente Carvalho, o Sargento Pinheiro, o Soldado Borges e o Cabo Vieira. Bem-vindos. Carvalho, bem-vindo ao programa. Como é que foi essa ocorrência? Conta para nós. Bom dia. A ocorrência ela se iniciou quando Foi via 190? Foi via 190. Foi alguém na rua que deu uma informação? Foi via 190. Um solicitante visualizou dois indivíduos adentrando a um carro com uma mulher. E ele achou suspeita a situação, eles entraram no veículo e a mulher parecia que estava tensa. Isso lá na zona sul de São Paulo? Na zona sul. Certo. Porém, ele não conseguiu anotar a característica nem a placa do veículo. E o Copom ele irradiou esse alerta, somente com essas informações. As viaturas já, de posse dessas informações, começaram o patrulhamento e minutos após, um outro solicitante, ele visualizou que seria esse mesmo veículo, porém ele teria parado em um local e retirado a condutora do volante e colocado no banco de trás, do passageiro. E esse solicitante também achou estranha essa situação e ligou 190, porém dessa vez ele conseguiu anotar somente os números do veículo e o modelo. Então ele ficou acompanhando, observando e não, informando. Na segunda situação já era um outro... um outro... Mas vamos deixar aqui pro Sargento Pinheiro, como é que foi essa situação? E aí entrou a sua guarnição sob seu comando que foi pro local? Isso, a partir do momento que chegou a informação da placa do veículo, porque a primeira informação que nós tínhamos é que só um veículo Honda City, só essa. Aí no segundo momento aí que ele teve que tirar a vítima lá, os dois indivíduos, passar para o banco de trás, e alguém conseguiu visualizar a placa. Aí foi quando ligaram de novo, por isso a importância de ligar o 90. Que hora que era isso, mais ou menos? Isso por volta de umas 9 horas da noite. 9 horas da noite, que torna um complicador a mais, né? Período noturno. Isso, aí foi quando eles passaram, né, ligaram, informando, o Copom de imediato passou para a rede e nós começamos a patrulhar com vista. Quando nós deparamos com um veículo pela Avenida Belmira Marim. Certo. Deparamos, tentamos efetuar a primeira abordagem. Certo. Né, o qual... Ali nós temos imagens, era o Honda, isso, então? Esse Honda. Nós tentamos efetuar a primeira abordagem neles
Eles evadiram, houve um breve acompanhamento. E vocês já tinham a notícia que tinha uma vítima dentro do veículo? Sabia, mas como... O que é um complicador a mais, né? Mas então, também o que complicou essa nossa primeira abordagem é que os vidros eram escuros, então a gente não sabia onde a vítima estava. Certo. Foi onde também ficou difícil essa primeira abordagem. E quando eles evadiram, houve um breve acompanhamento, eles entraram por cima de uma calçada que tinha uma pedra, um concreto, onde Certo. eles bateram o kart E já estourou o motor. e o veículo parou. Parou. Aí, no exato momento, fomos efetuar a abordagem, a vítima já saiu da porta de trás gritando, né? E Saindo na hora é difícil, desesperada. né? É difícil para você saber quem é vítima, quem não é. Eles desceram atirando ou não? Não, eles ficaram dentro do veículo. A nossa sorte foi que a vítima conseguiu abrir a porta e como a gente já sabia que tinha Era uma mulher? uma mulher, ela já veio, né, desesperada, sua vítima, a qual a gente já colocamos na viatura e fomos deter os indivíduos no veículo. E me diga uma coisa, bem-vindo, soldado Borges. Como é que funciona a dinâmica dentro da viatura? Quem foi o primeiro que viu o Honda? Então, a equipe viu, né? A equipe visualizou, já de posse com as informações, via Copom. Certo. Quando nós vimos o emplacamento, pegamos e fomos de acordo com o traçado que tinha passado. Deparamos com veículos e iniciou o acompanhamento. Cada um tem a sua função na Acompanhamento, para o nosso público entender, é a perseguição ao veículo Isso, que está em correto. fuga, né? Ao veículo que está em fuga, exatamente. Eu na função de motorista, conduzindo a viatura, e os demais integrantes, cada um com as suas respectivas funções, trabalhamos em equipe. Certo. E o que você tem para falar desse? Porque o Vieira já é um policial experiente. Quantos anos de polícia já, Vieira? Já estou com 29 anos de polícia. E você já tinha trabalhado numa ocorrência como essa, assim, de sequestro, vítima de sequestro? Até o momento não, essa foi a primeira mesmo. Né? Quer dizer, o sucesso maior, né? Porque é uma ocorrência de difícil trabalho, né? E a sua atuação no dia, como é que foi? Eu fiquei mais na segurança, né? Certo. O que é o segurança? A hora que a viatura para, você justamente se preocupa com a segurança dos seus companheiros. Positivo. Certo. E aí a vítima, ela correu ao encontro de vocês, ao encontro da Polícia Militar? Sim, assim que ela saiu do carro, já correu de encontro à viatura, né? Daí, E, ô Carvalho, qual que é a preocupação que a Polícia Militar tem nesse momento, né? Quer dizer, a vítima do sequestro sai correndo, vem ao encontro dos policiais, ou seja, naquele momento você precisa saber se é vítima, se não é. Lógico que a experiência de vocês conta muito, né? Exatamente, a situação se torna delicada por esse fator. A vítima, quando ela vê a viatura e o policial, a primeira reação é correr em direção e querer agarrar, porque para ela ali é o porto seguro dela. E o policial, ele pelo treinamento que ele tem que saber discernir se os sinais que ela mostra são de nervosismo mesmo, ou se é um dos infratores tentando se aproveitar dessa oportunidade para se evadir da equipe. Então vai muito também do tirocínio do policial para poder identificar se é a vítima mesmo, ou se é alguém que está envolvido na situação. Certo. E é um fator de risco, Hein, né? Pinheiro, e como é que foi a tua verbalização, ou seja, a negociação com os sequestradores naquele momento ali de crise que a gente pode dizer, né? Quer dizer, a vítima corre, eu fico imaginando a cena, né? A vítima corre e vê realmente os heróis reais, que são os heróis da Polícia Militar ali naquele momento. Ela vê a oportunidade de se salvar daquele momento crítico e aí inicia a sua participação como comandante da guarnição de força tática. Você tem que negociar. Como é que foi esse momento? Esse momento foi a parte mais crucial, né, da ocorrência, porque a gente não sabia quantas armas eles tinham, Certo. não sabia o que esperava a partir do momento que a vítima saiu do veículo, se eles iam reagir à nossa abordagem. Então, nessa hora aí, a gente teve que ter a calma. Olha lá, nós temos a arma. Aquela arma era dos infratores. Dos infratores. Tanto que tinha 2 munições picotadas. Certo. Explica o que é picotada. Picotada, eles tentaram efetuar o disparo devido a munição velha ou pólvora, alguma dessas circunstâncias. A munição não deflagrou. Não deflagrou. Ou seja, não saiu o projétil. Não saiu. Né? E segundo, a vítima falou que ouviu o barulho na hora que ele tentou. A gente só não sabe em qual momento que ele tentou efetuar o disparo. Se foi na primeira abordagem ou se foi na segunda abordagem. E vocês têm que manter o preparo, né? Por isso que vocês treinam bastante, para naquele momento, poxa, você tem vítima, vidros escuros, como você falou, esperar o momento certo de negociar, né? A gente sempre procura primeiro
preservar a integridade física de todos, né? Certo. Primeiro da equipe e depois da... Como é que foi essa negociação? Como é que se deu? Né? Quer dizer, a vítima correu, eles abriram a porta... Pedimos para desligar o carro, né? Desliga o carro, desce. Houve eles não atenderam de imediato a nossa ordem, não atenderam, eles ficaram ainda dentro do veículo. Por isso que foi a parte mais crucial da ocorrência, porque a gente não sabia a hora que a gente se aproximasse, se eles iam receber a gente, né? Com E disparo vocês de têm arma. toda uma técnica, né? Vocês se protegem na viatura, isso é importante. Isso, a gente fizemos todo o que manda o nosso procedimento operacional padrão, né? Certo. Mas aí teve um momento que um já colocou a mão pro alto, saiu, aí já conseguimos render o outro também já foi... E nesse momento da rendição, como é que é? Manda ajoelhar? Manda ajoelhar pro chão, deitar, né? a mão na cabeça. Porque uma vez que o policial militar tem certeza, né, ou quase a certeza que o risco é iminente à vida do policial, à vida da vítima, a polícia militar tem esse procedimento. Manda ajoelhar, manda deitar. Isso é técnica, né? Isso é técnica, para impedir que haja realmente uma reação, né? Eu queria que você falasse um pouco para a gente, Borges. Nesse momento, então, ele saiu, levantou a mão, né? Você mandaram ajoelhar, mandaram deitar, e aí? Vai revistar? Isso aí, posterior, foi feita a busca veicular para ver se encontrava alguma coisa de ilícito. Até então, no veículo, com eles não foi encontrado nada. Certo. Aí a equipe logrou o êxito de encontrar um armamento no veículo. Certo. Estava no veículo, daí então pegamos o armamento e o veículo e conduzimos tudo para a DP. Eu queria até perguntar para o Vieira isso aí. Há uma preocupação, porque eles já vêm cometendo esse delito há vários dias, semanas, de se buscar outras vítimas, um histórico, boletim de ocorrência, para que realmente a situação deles se agrave, para que eles possam realmente pagar pelo que eles fizeram? Foi feito isso daí e um deles fazia uma semana que estava na rua. Tinha acabado de sair da cadeia. Mas ele estava com a alvará de soltura já ou era aquela saidinha temporária? Olha, isso eu não sei informar, não. Mas é feita essa pesquisa, né, ô Pinheiro? Isso ele tava, eles costumam falar, né, de RA, né? Certo. Que aí tinha uma que semana. RA eles chamam que é regime aberto. Certo. Né, que ele eu tô de RA. Tá regime certo. aberto. Ou seja, ele cumpriu um Isso, período cumpriu o trancado, período, e aí entrou num regime de progressão de pena que é chamado de regime aberto. Uma coisa também que é bom, que nós percebemos que ele, no celular dele, ele estava conversando com alguém para onde ele estava encaminhando a vítima. Certo. Várias conversas, assim, como que tá quebrado? Pode vir, nós estamos te aguardando aqui na esquina tal, pode vir. Tanto que acho que passou uma viatura e ele falou, não vem não, que tá a viatura descendo aqui o canal do Cocaia. Certo. Então ele ia se comunicando com alguém lá no canal do Cocaia. Então tudo indica que eles estavam levando a vítima para esse local. Certo. Então, pelo que tudo indica que você falou, não era um sequestro relâmpago. Eles pretendiam realmente pedir para a família um valor, né? Ou até pegar o cartão dela, deixar ela no local, pegar o cartão dela, me dar senha. E ir para a caixa eletrônica, né, tentar sacar. Porque eu fiz a pergunta para eles, por que eles não liberaram a vítima assim que conseguiram o carro, né, já que eles queriam roubar o carro. E eles não responderam. E houve uma preocupação de vocês de estabelecer contato com aqueles solicitantes iniciais lá, né? Porque eles viram, são testemunhas do momento em que ela foi sequestrada, né? Houve essa preocupação ou não? Ou isso realmente nos registros, a Polícia Civil depois vai procurar identificar, justamente para reforçar o inquérito policial com relação a esse flagrante? Referente a qual? Aquelas pessoas que ligaram 190. Então, é uma coisa que eu até gostaria de agradecer, né? E que sirva de exemplo. Porque fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Se a pessoa não tivesse a iniciativa, né? Fez toda a Carvalho, diferença. diz para nós, acho que é importante para o público que nos assiste, não deixar de dar voz a isso aí, né? Quer dizer, não deixar passar batido. Pega o telefone 90. Tá? Passa a informação. É preferível que a viatura aborde e veja assim, não, era brincadeira, né? Do que ficar achando que é brincadeira e deixar de ligar 190 para que a Polícia Militar realmente possa tirar de circulação esses infratores, né? Exatamente. Muitas vezes a gente trabalha com o tirocínio, a equipe mesmo visualizando alguma situação que foge do normal. Você fala tirocínio para o nosso público?
Seria a experiência, a experiência do policial, ele Discernir, visualizando uma situação, a conduta de um indivíduo, como ele se porta quando ele se depara com a viatura, quando ele visualiza o policial, ele tem uma mudança de atitude, ou se ele permanece calmo. Isso seria o tirocínio. E também é importante a informação que vem via o 190, como o senhor estava frisando agora. Foi de extrema importância para o desfecho dessa ocorrência e para poder libertar essa moça, os 2 solicitantes que fizeram contato 190. Porém, eles não se identificaram, foi por isso que não foi possível fazer o contato, a equipe não conseguiu o contato depois. Então, se a pessoa tem algum receio de ligar porque acha que vai ser identificada e não quer se envolver, não precisa se identificar. Se não quiser, só passa a informação. Aliás, lembrando, né, além do telefone 190, que você faz o comunicado de emergência à Polícia Militar, nós temos o telefone 181, que é o Disque Denúncia. E é um telefone já consagrado, altamente confiável, tá? Você não é identificado, não há o mínimo risco de você achar que possa haver algum tipo de represália ou retaliação. Participe, colabore com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, para que essas pessoas que estão fazendo o mal à sociedade sejam retiradas de circulação. Né, Pinheiro? É verdade, porque por isso que foi de muita importância essas 2 denúncias, porque a primeira foi muito vaga, né? Certo. Quantos veículos cinza não tem na Zona Sul? Aí, o segundo solicitante lá, que visualizou a atitude estranha da mulher sair do motorista e ir para o banco de traseiro com 2 indivíduos, certo, no local ermo. Então, aí essa pessoa que foi onde deu a ênfase, né, da ocorrência. Porque se ela não liga passando a placa, a gente tinha passado por nós o veículo e a gente não ia saber que a moça estava em perigo. Bom, gostaria de agradecer demais a participação dos integrantes da Força Tática do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. Aproveitar e mandar um abraço ao Tenente Coronel Olival, que comanda aquela unidade. Parabéns por terem nos seus quadros policiais como eles. Muito obrigado. Polícia Militar, você pode confiar. Boa tarde, eu sou o Coronel Viana, comandante do CPA M8, e no programa de hoje, Polícia e a Comunidade, nós temos a grata satisfação de receber aqui no nosso estúdio o Paulo Siniauskas, que é o presidente do Conseg 2 aqui de Osasco, e o Oswaldo Gregório, que é do Conseg Centro, também aqui da região de Osasco. Me acompanham no estúdio o Paulo Contim, diretor da TV Osasco, e o Tenente Coronel Virgulino, que traz toda a sua experiência, o seu conhecimento e o seu trabalho realizado aqui em toda a região de Osasco. Bom, inicialmente gostaria de dar as boas-vindas, agradecer a presença e compartilhar com os nossos telespectadores o belíssimo trabalho que os Conselhos Comunitários de Segurança realizam em benefício da sociedade. Né? Dizer que é um trabalho voluntário, né, de pessoas que estão imbuídas do melhor espírito público e que, em harmonia com a Secretaria de Segurança Pública, que é a pasta responsável pelas políticas governamentais de segurança pública, tem a desenvolver no estado de São Paulo. Este programa, gostaria de lembrá-los, né, ele é de alcance estadual. Então, eu gostaria de que vocês passassem a experiência de vocês, as impressões, né, Virgulino? É importante, né, as pessoas saberem como funcionam os consegues, a que se prestam, né, qual é o interesse que é discutido, a periodicidade das reuniões, né, como é que são propostas as soluções, né, porque ninguém tem fórmula mágica, né, o trabalho da polícia de ofertar serviços de segurança não tem em si as suas próprias soluções. A gente precisa ir em busca dos interesses comuns e da busca de soluções que sejam viáveis, ok? Então, eu gostaria de primeiro agradecer e dar a palavra ao Paulo Siniauskas para falar um pouco do seu trabalho, como funciona o Conseg. Obrigado, comandante.
Como o senhor falou, eu sou presidente do Conseg Norte 2, aqui em Osasco, e nós estamos lá há 3 anos, e juntamente com a Polícia Militar, Polícia Civil também, estamos fazendo esse trabalho de aproximação da comunidade com as polícias. A reunião nossa é mensal, do nosso Conseg é toda primeira quinta-feira do mês, e a maior preocupação nossa é trazer a comunidade para as reuniões. Porque a gente divulga, e a comunidade acaba participando pouco. Apesar que no nosso Conseg nós estamos fazendo reuniões de 100, 120 pessoas. Mas, no meu ponto de vista, é pouco. Tá? Porque a região que abrange o nosso Conseg é muito grande, vai do Rochidale até o bairro dos Três Montanhas. Então eu quero aproveitar aqui também para convidar a população para participar mais, para ajudar o Conseg e ajudar a Polícia Militar, Polícia Civil, nos problemas cotidianos, trazendo ideias, denúncias, retornando a dizer, toda primeira quinta-feira do mês, normalmente na base dos remédios, mas no site do Conseg pode ser verificado onde é a reunião. Ou seja, as reuniões têm uma periodicidade mensal. No caso do Conseg, que o Paulo Siniauskas preside, que é lá do Conseg Norte 2, é toda a primeira quinta-feira do mês? Primeira quinta-feira do mês. Então está feito o convite. Mas, Gregório, há quanto tempo você tem esse trabalho voltado aí à área de segurança pública por intermédio dos Consegs? Bom, boa tarde aos telespectadores, aos ouvintes, aos amigos aqui da cidade. A gente dá os parabéns aqui pela emissora, porque a gente sabe que hoje está amplificando esse programa, do qual nós tivemos a oportunidade de participar do primeiro, exatamente há 1 ano atrás. Que beleza, né? hein, Paulo? Com o Coronel Ernesto aqui, tá? E é uma grande satisfação tê-lo aqui, Coronel Viana. Seja muito bem-vindo aqui nesse novo desafio e tenha certeza que a gente vai estar junto aí nesse empenho, junto para trazer uma maior sensação de segurança para a nossa comunidade. Bem, o nosso Conseg aqui, nós já estamos há 16 anos aqui, né? E o Conseg Centro, ele é muito atípico, porque ele envolve um setor comercial, que é a área do 5º Distrito Policial aqui de Osasco, tá? Que é estritamente comercial e muito pouco de moradores aqui, né? Depois nós temos o primeiro distrito, que é circunvizinho do Rodoanel e toda a região sul, uma parte da região sul da cidade, tá? E o 9º distrito, que envolve aqui as áreas das faculdades e o bairro de Presidente Altino. É uma tipicidade bastante diferente, tá? E é muito importante, quero ressaltar aqui o trabalho da Polícia Militar com a gente aqui, que normalmente mantém por um tempo a mais o comandante de área. No nosso caso aqui, o comandante Queida, tá? Capitão Queida, onde essa parceria tem sido muito importante e relevante pelo menos nos últimos 4 anos aqui. No segundo bloco do nosso programa, nós estaremos recebendo o Evaldo Corato, que é o coordenador estadual dos Consegs, pessoa também que tem uma vida dedicada à vida pública, homem compromissado, e vai falar um pouco para a gente também dos membros natos, né, dos Conselhos Comunitários de Segurança. É uma oportunidade também para o nosso telespectador entender o funcionamento e, a partir do momento que conhece, né, passa a ter o interesse de participar. Porque o mais importante é a participação comunitária. Como bem lembrou Paulo Siniauskas, né? Quando a comunidade participa e oferece o seu conhecimento dos problemas, não é que fica mais fácil, mas se torna mais viável, né, irmos aos encontros das soluções. Não é isso? Isso, é exatamente isso. Embora aqui no nosso Conseg, Coronel, por ter essa tipicidade diferente, a gente a gente procura não ter um número muito grande de participantes, tá? A média é entre 25 e 30 representantes dos bairros dentro da nossa circunscrição, tá? Então a gente traz lideranças religiosas,
lideranças políticas da região, para vir trazer os problemas. A gente convoca esse pessoal para trazer os problemas existentes naquela área. E a gente dá muita importância nesse tipo de coisa. Porque hoje é muito difícil a gente começar uma reunião às 19 horas com mais de 100 pessoas. E todo mundo querer expor o problema. Eu acho que o Paulo deve passar por isso, nós já passamos por isso, e hoje a gente tentou dar uma afinada exatamente para consolidar o tempo e aproveitar melhor esse tempo das reuniões. Entendi. E as nossas reuniões no Conseg Osasco Centro acontecem sempre às últimas quintas-feiras do mês. Ô Virgulino, eu queria que você também passasse um pouco da tua vivência aqui na região de Osasco, né? E como é que você percebe a participação da comunidade, né, na rotina e no cotidiano na área de segurança pública. Você me falava um pouco antes de começarmos o programa, né, de que ninguém melhor do que os próprios moradores para conhecer como é que funciona o bairro, a comunidade, né, e como é que essa comunidade ajuda também a polícia a encontrar as suas soluções. Boa tarde, Viana, aqui muitas felicidades, novo comandamento dessa região metropolitana aqui do Oeste, que é uma região extremamente extensa, né? Aos nossos telespectadores que estão nos assistindo por esses 60 canais da CESP, né? Sim. E agradecer ao nosso anfitrião Paulo Continha aí por ter nos cedido, né, esse espaço que é muito importante. O Oswaldo Gregório, que a gente conhece há muitos anos, o Paulo também, e eu sei que o trabalho que os senhores exercem, a liderança, a presidência dos Consegues, é extremamente importante. Mas a gente observou, pelo esse longo tempo que nós temos aqui na região, que a dificuldade que nós encontramos em fazer com que as pessoas tenham realmente uma participação ativa e efetiva à comunidade. Porque aquela ideia que nós tínhamos antes, que a segurança pública era restrita aos órgãos de polícia, judiciais, ao sistema penitenciário, hoje está mudado, né? Virou uma situação mais, digamos assim, interdisciplinares, com outras alternativas, onde nós procuramos fazer com que a sociedade participe para trazer os problemas não individuais, mas sim da comunidade. Essa dificuldade que os senhores sentem, como tem sido feito para resolver, para atrair essas pessoas. E a dificuldade que o Gregório acabou de falar agora, que ele encontrou, está encontrando, em fazer com que as pessoas abracem a comunidade e não individualmente. E a coragem que as pessoas têm que ter de levantar da cadeira, procurar um comandante de companhia, procurar alguma autoridade policial para expor o problema da sua área, que às vezes não é só de segurança, é segurança primária também, comandante, não é verdade? Sim. Que é muito importante trabalhar em cima daqueles problemas aí que podem gerar violência. Então, a ideia é essa, eu queria que vocês falassem alguma coisa a esse respeito aí, da dificuldade e como os senhores fizeram para solucionar e atrair essas pessoas a participarem dentro desse novo conceito. Acho muito importante essa colocação do Virgulino. Por quê? Porque nas atividades de polícia, né, a polícia militar, por meio de suas viaturas, de seus homens, ela trabalha 24 horas por dia, 360 dias no ano, né? Não há um único lugar aqui no estado de São Paulo que nós não tenhamos a presença da polícia militar. E o policial, ele tem muitas ferramentas, inclusive de prevenção primária. O que é a prevenção primária? É exatamente como diz, é aquela primeira prevenção. Então a viatura, quando está percorrendo lá uma rua que está dentro do patrulhamento, né? Ele encontra lá um problema de um buraco na via pública, ou uma iluminação deficiente, ou um matagal que precisa ser podado, nós temos ferramentas, né, de comunicação ao poder público para que o poder público tome conhecimento daquela demanda, que não é um problema de polícia, né, mas é um problema que precisa ser administrado, e aí a gente comunica o poder público. A partir desta comunicação, facilita também o poder público na tomada de decisão. Tapa o buraco, evita o acidente, né? Problema de iluminação, evita que aquele ambiente seja propício à prática de um roubo ou de um estupro, não é verdade? Um matagal que possa ser escondido um corpo, né? Ou ser também levado alguém para uma violência. Enfim, a polícia tem, né, nas suas atividades, nas suas rotinas, instrumentos para viabilizar soluções que o povo tanto precisa. Mas
Há quanto tempo você está na atividade do CONSEG, Paulo? Bom, eu estou no CONSEG há 3 anos, comandante. Como o Oswaldo Gregório, meu amigo, falou, nós temos também a dificuldade, não só de trazer as pessoas, mas da quantidade de pessoas na reunião nossa mensal. Chega de, como eu falei, de 100 a 120, a reunião nossa começa às 7h30, a última, se eu não me engano, terminou, o capitão Maurício está aqui, eram quase 10 horas da noite. Mas, fora esse problema, que acaba demorando muito, sendo cansativo... Precisa ter paciência. Muita paciência. Precisa ter paciência. Muito, como o senhor falou, lá nós recebemos reclamações de tudo. Um buraco que pode causar um acidente, uma árvore que está atrapalhando um semáforo, e nós encaminhamos para os órgãos competentes toda a reclamação. Perfeito. E também, nessas reuniões, como o Oswaldo Gregório falou, nós temos a participação do Legislativo, convidamos todos os órgãos da Prefeitura para participar da reunião e para escutar as reclamações da população nessa reunião nossa. Eles escutam e nós encaminhamos os ofícios para resolver os problemas. Também agora nós estamos criando os NAUs. Acho que depois o Evaldo pode falar melhor, conhece muito mais que eu, mas aqui em Osasco o nosso CONSEG... O que é o NAU? NAU é um Núcleo de Ação Local. Lá eu chamo de mini CONSEG, que aproveito para convidar também a população para participar. São um grupo de 3 pessoas que passam a fazer parte do CONSEG e elas atuam num determinado bairro. O CONSEG Norte 2, por exemplo, abrange 8 bairros. Hoje nós temos o NAU no Vila Menck, no Três Montanhas e agora montando na Vila dos Remédios. Então, vamos segurar um pouquinho isso aí e a gente volta no segundo bloco para a gente entender melhor o que é o NAU e o funcionamento dos CONSEGs. É só um minutinho.